Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para trocar uma ideia aqui com a gente, temos Rafael Latorraca. Acertei? Acertou, perfeito, italiano. E aí, cara? Tudo bem? Beleza? Prazer é meu estar aqui, viu? Cara, eu fico feliz que você tenha aceitado o convite aí, acho que vai ser um papo muito legal. Como eu tinha te falado, eu trago muito psicólogo, muito psiquiatra, essa galera assim, mas eu não tinha trazido alguém para falar sobre talvez um equilíbrio que pode haver, né, entre a psiquiatria ou o tratamento de saúde mental e espiritualidade, né? Exatamente, isso é um mito muito grande, né? E principalmente por causa do século XIX e até quase o final do século XX, né? A espiritualidade, a religiosidade era tratada como uma histeria infantil, né? O Freud chegava a comparar a religiosidade como uma neurose infantil e Marx, por exemplo, né, ele dizia que é ópio do povo, né, no livro do Hegel, se eu não me engano. E tudo isso traz preconceitos muito grandes dentro dessa área, no sentido de que é claro que muitas pessoas usam uma crença mais primitiva, né, para lidar com as incertezas da existência e com essas questões filosóficas, né? Mas isso não é suficiente para explicar tudo além disso. E foi só com as pesquisas que vieram na década de 90 do século passado e agora estão bombando. Assim, no PubMed tem uma escala exponencial desses estudos que mostraram que, na verdade, em grande parte dos transtornos mentais, a questão religiosa e espiritual ela é positiva, ela faz bem, ela protege. Isso está muito bem estabelecido, por exemplo, para suicídio, dependência química, depressão, ansiedade e alguns estudos mais robustos, só que menos intensos ainda de eficácia para estresse pós-traumático e demências. Então, por exemplo, existem escalas que você avalia isso dentro de cada paciente, dentro de cada pessoa. O quanto que ela vivencia aquilo internamente, o quanto que ela sente que a vida dela ela é diariamente vivida com os valores da fé que ela professa, associada a uma religião formal ou não. E isso protege essa pessoa, ela vai ter menos dependência química. Então, algumas populações vulneráveis de adolescentes de situação de rua aqui no Brasil, por exemplo, depois de ter uma família estruturada, ter uma religião, nesse caso foi avaliado uma religião formal, é o segundo fator mais protetor contra desenvolver abuso e dependência de substâncias. Cara, interessante, porque antes da gente entrar no porquê que você acha que isso acontece, por que é tão protetivo assim, o que você acha que o Marx quis dizer com isso, de ser o ópio do povo, e por que você acha que o Freud falava aquela outra coisa? Porque, no fundo, eles tinham parte de razão. Interessante. Com certeza. Se você olhar na história, né, a religião ela foi usada como uma forma de controlar as pessoas pelo medo e pela culpa. Isso é muito fácil de ver. Desde os egípcios, Igreja Católica, toda a religião, e isso até hoje é visível, né? Então, politicamente, isso foi usado, né? Mas isso é um produto dos homens, é um produto criado pelas instituições religiosas. E antes de aparecer a religião, existiu uma experiência mística, existiu uma experiência, uma vivência interna. E aí as religiões elas foram se formando para dar um contorno para isso que existe na natureza, que sei lá, desde os Neandertais já enterrando seus mortos, fazendo rituais de despedida e pinturas rupestres que indicavam algum tipo de conexão, você não simplesmente descartava os corpos e iam criando laços desse tipo. Talvez para lidar melhor com tudo aquilo. Sim, possivelmente. Isso é uma das teorias mais aceitas, né? Uma forma de um ritual de luto, por exemplo, né? Mas em todas as civilizações que se tem notícia, sempre há alguma coisa que conecta com o sagrado, alguma coisa que conecta com o transcendente. E isso em diferentes populações, sem conexão com a internet, né? Em cada continente do globo. Então, eles postulavam, isso não é uma
uma certeza a priori, né? Mas que a necessidade de lidar com a falta, com a perda, com a existência, fez criar isso como uma ferramenta para ocupar o buraco, né? Uhum. Porém, embora isso sirva como uma ferramenta, que a gente até vai falar, né? Que é a religiosidade extrínseca, é uma coisa que você faz mais para os outros verem, que você usa a religião para ter um ganho secundário. Você vai com a melhor roupa lá no templo no domingo para todo mundo ver o quanto que você se veste bem e fazer o seu networking e tudo mais, né? Não se baseia só nisso. Então, tem como você cientificamente, por exemplo, avaliar nessas escalas se aquela pessoa ela tem uma importância maior da espiritualidade ou religiosidade intrínseca, que são as crenças, os valores, o quanto que ela vivencia aquilo que ela acredita. Então, se eu acredito que eu não posso fazer para o outro o que eu não quero que o outro me faça, eu vivencio isso no dia a dia. Ao invés de eu ficar simplesmente apontando dedos e julgando quem está com a saia mais curta, entendeu? Uhum. Então, é isso que tem proteção para a saúde mental. A espiritualidade intrínseca. Eu tenho um grande amigo meu, que ele é um grande pesquisador da área, o Rodolfo Furlan, e ele fez uma pergunta direto para o Koenig, como é o maior pesquisador do mundo que publica em religiosidade e espiritualidade, né? E aí a gente estava conversando e surgiu a ideia de que a espiritualidade seria sinônimo de religiosidade intrínseca. E aí ele respondeu o e-mail falando que, nossa, que bom que vocês entenderam, porque é isso mesmo que eu queria dizer. Que foda. Porque você separa em religiosidade extrínseca, aquilo que você faz, basicamente, que os outros veem, e religiosidade intrínseca, aquilo que você faz, que os outros não veem, por exemplo, meditação, preces, leituras, o quanto que você ora sozinho, ninguém está vendo isso, né? E a espiritualidade, que é um termo mais subjetivo e está atrelado às religiões formais, mas não se limita a elas são essa religiosidade intrínseca, aquilo que eu faço dentro de mim mesmo. E é isso que é protetor. É claro que tem algumas pesquisas que você vai, sei lá, você vai gastar um dinheiro para acompanhar milhares de pessoas ao longo dos anos, né? Se você tem uma única pergunta, quantas vezes você vai no templo religioso por semana? É muito fácil e rápido você marcar isso e é uma avaliação muito grosseira, porque você avalia tudo. A pessoa que está indo porque não quer que ninguém fale mal dela, mas você está avaliando também uma pessoa que se tem uma experiência muito profunda indo até a igreja, tomando um passe, indo no terreiro de Umbanda, sei lá onde que ela se sente bem, né? Mas o importante para o paciente é que ele tenha um local, que pode ser físico ou um ritual dentro da própria casa, em que ele se conecte com esse Deus dentro dele, que tenha uma experiência de intimidade, de sentir vivo, como a gente estava falando, né? De sentir aquilo real, que não está fazendo só a proforma, né? Fazendo só porque mandaram eu fazer, porque disseram que é assim, e senão eu vou para o inferno, né? É uma questão interna. Você diria que é necessário as pessoas terem isso hoje em dia? Olha, quem sou eu para falar o que é necessário ou não, né? Os psiquiatras no século XX faziam muito isso, né? Chamavam de higiene mental, né? Não dá uma coisa muito certa. Eu digo assim que as pesquisas indicam que quem desenvolve isso vive muito melhor. Isso é um fato já. E tem duas linhas, né, principais, né? A do Koenig, que é da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, que ele tem um conceito de espiritualidade que é uma saída pessoal para lidar com as questões que dão significado para a vida e conectado com aquilo que a pessoa sente que é sagrado ou transcendente, que não está só limitado às questões materiais e de ganhos primários e óbvios no mundo terra-terra que a gente está. É isso que ele define como espiritualidade. É uma definição um pouco mais raiz, digamos assim, porque ela está conectada com algo que é as palavras, né, sagrado e transcendente. Já a Cristina Puchalski, que é uma grande pesquisadora e ela tem muito valor por ter fundado a George Washington Institute de Espiritualidade e difundiu isso muito dentro dos Estados Unidos, ela tem uma definição um pouco mais ampla, né, que já abrange a espiritualidade para questões ligadas a sentido e propósito com o próprio eu.
Então, se você for ao pé da letra nessa definição, você não faz nada que vai beneficiar outra pessoa. Você pode simplesmente meditar no alto de uma montanha e não fazer bem a ninguém, assim, que isso já é uma espiritualidade. Você vai transcender, né? Você vai transcender muita coisa, com certeza, né? Mas muita gente fala assim que para ter uma espiritualidade você tem que entrar numa roda que você beneficie o todo, que você some, entendeu? Que você adicione, que você faça bem, que não fique preocupado só com o seu próprio umbigo, mesmo que seja meditando. Na prática, mesmo que você meditar, você vai transcender um monte de coisa de necessidades humanas, né? E você vai ter uma evolução, com certeza, minha opinião pessoal. Mas é uma definição que vai para a questão do próprio eu, natureza, comunidade, família. Então, é uma questão um pouco mais aberta e difusa, que casa muito com o paciente ateu, por exemplo, que você estava falando, e que eu uso muito. E que funciona muito na prática clínica também. Porque, no fim, a ideia é o seguinte, ó. A espiritualidade é uma mina de ouro que existe dentro das pessoas e que o bom profissional, que pelo menos quer ajudar o paciente a ele ser mais saudável, ele vai pesquisar essa mina de ouro e vai ajudar a pessoa a enxergar o valor nela e extrair dividendos disso, digamos assim, né? Vida, né? Energia e pulsão de realizações saudáveis nesse sentido. Então a ideia é essa. Então não importa muito, mas formalmente tem essas duas definições aí na academia, né? Eu imagino que, me corrija se eu estiver errado, mas pela variedade de pessoas que você deve atender, assim, às vezes chega um cara ateu, uma pessoa que é mais voltada para o cristianismo, uma pessoa de umbanda, um espírita, você vai apresentar isso de diferentes formas, né? Para essas pessoas, porque para elas aceitarem melhor. É isso? Exatamente. Agora, um parâmetro muito didático para entender como é que funciona isso na prática clínica. Você nunca, em hipótese alguma, vai impor, de uma maneira direta ou indireta, alguma coisa que você acredita ao seu paciente. Esse é o primeiro mandamento, digamos assim. Legal. Então, isso já tira muito receio de muita gente, né? A segunda coisa é que você vai, com perguntas abertas, extrair essa mina de ouro do paciente. Então, tem um questionário que é o mais didático que eu acho, que chama FICA, né? Ele é do inglês, o primeiro é faith. Então, você tem alguma fé, alguma coisa que você acredita que norteia a sua vida, que é importante para você? E a pessoa fala abertamente. Uhum. E aí você pode, o formal, né? Eu já engato isso já foi importante alguma vez, está sendo importante agora no problema que você está vivenciando. Você acha que seria bacana se você compartilhar isso comigo, porque eu gostaria muito que a gente poderia usar junto no seu tratamento. Que demais isso. Mas é o faith, aí o I é de importance, que você pode fazer uma pergunta fechada para avaliar a importância. O A de addressing care, que é de você ver se essa fé está utilizada para gerar vida e valor para o paciente no tratamento, no problema que ele está vivenciando. O addressing care, importance. E o H... Nossa, agora deu branco, viu? Mas a ideia é mais ou menos essa. Entendi, perfeito. O que as pessoas costumam chegar, assim, lá pra você, de queixas? O que elas costumam chegar sentindo? O que falta pra elas, às vezes? Olha, sobra dor, sobra tristeza, ansiedade, medo, né? E falta sentido, falta fé. Então, hoje mesmo atendi um paciente muito comum, assim, ele circunscreve muito o que está acontecendo, né? Um cara de 40 e poucos anos, tem um filho, está casado, ele está empregado e tudo mais, e a sensação é que a vida está cinza e que tudo é um mar de obrigações, eu só tenho que entregar o que cobram de mim, antes eu me divertia andando de skate, agora eu não vejo mais graça. Eu tenho que pagar os boletos e fazer isso, aquilo, não posso parar, senão a coisa piora e a vida está perdendo o sentido. Então, a pessoa ela vai se desconectando ao se importar só com o que funciona
ao invés daquilo que importa, e ela vai levando tudo no automático e vai gerando sintomas que são faces da mesma moeda de ansiedade e depressão. Esse é o grosso da coisa. Então, nessa pandemia, como a gente estava conversando, piorou muito. Por quê? Né? Antes a gente tinha divisores, né? A gente dirigia, por exemplo, até a escola ou o trabalho, vivenciava o que tinha que fazer e voltava. Isso dava uma divisão de águas, dava um certo limite para as coisas. Uhum. Agora que é tudo numa tela o tempo todo, né? Não tem mais limite, está tudo muito dissolvido. E aí, até que ponto eu vou me esforçar, até que ponto eu vou fazer o que eu preciso, até que ponto eu vou fazer o que eu quero, até que ponto eu vou fazer o que eu devo. E as pessoas estão se desorganizando e tendo estilos de vida que são insustentáveis em termos de saúde mental, né? Tipo o que elas costumam... Esse estilo de vida, qual que é o padrão desse estilo de vida insustentável? O padrão é dormir na tela do celular, isso ferra com o sono totalmente. Eu tenho a impressão que 99% das pessoas hoje vivem assim. E vivem mesmo. Então, o nosso relógio biológico, ele fica no núcleo supraquiasmático, no sistema nervoso central, e ele é regulado pela luz, especificamente pelo espectro azul da luz, 480 nanômetros. Então, um mamífero exposto à luz azul, que é a luz que a gente tem na tela, né, à noite, isso já aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, as pessoas estão grudadas no celular, nas redes sociais. Tem até uma pesquisa com a metodologia falha, né? Mas ela avalia quanto tempo que as pessoas em cada rede social demoram para pegar no sono. Né? O TikTok é o que mais é estourado, o Facebook, mas varia pouco tempo, né? Mas é mais de 1 hora e 50 e poucos minutos. Assim. E isso ferra muito com o sono, com a qualidade do descanso. E vira uma bola de neve. Depois eu já me acordo ansioso, eu vou comer alguma besteira. Fica mais impulsivo, né? E aí tem um negócio que tem também o eixo intestino, cérebro e microbiota intestinal. São trilhões de bactérias que a gente tem no nosso intestino. A gente é hospedeiro dessas bactérias e o que a gente come controla a população delas. E aí isso modula sintomas depressivos, ansiosos, saciedade, até autismo na infância está associado com essa microbiota. É um estudo, é um ramo de conhecimento humano que está pipocando ascendente de 2012 para cá, principalmente. Né? Eu vejo muita gente falando disso aí, da importância disso. E é realmente muito importante. Ainda não tem, a gente não tem conhecimento de prescrever um probiótico específico, mas o que vai funcionar mesmo é se a pessoa ela ir migrando aos poucos para uma dieta predominantemente à base de vegetais frescos saudáveis. Não vale comer um pote de mandioca frita, por exemplo, batata frita, né? Mas isso... Porque você ficar na proibicionismo, não pode isso, não pode aquilo, né? Mais uma pressão, mais uma cobrança, mais aquela psicologia reversa. Não pense no elefante rosa no meio da sala, né? Não tem como, né? Você vai se ocupar por isso. E aí isso vai modificando aos poucos, ocupando um espaço na sua alimentação. Você vai comendo, exagerando menos besteira, se medicando menos com comidas só prazerosas e não saudáveis, né? Isso vai modificando o eixo. Então, o que a gente sabe hoje é que eu chamo de 8 pilares de saúde mental, né? Mas são 8 dimensões humanas que você pode se esforçar, desenvolver, que geram saúde mental e física sem você precisar de medicação. Então, numa pergunta assim, para eu não ser um psiquiatra medíocre, de ficar só prescrevendo minha vida inteira remédio para os pacientes, eu tenho ojeriza de virar esse estereótipo. E isso está cheio. O que existe cientificamente comprovado que melhora a qualidade de vida e a saúde mental e física das pessoas sem precisar de remédio? Então, são 6 pilares da medicina de saúde e vida, mais espiritualidade e psicoterapia, autoconhecimento. Legal. Desses 6 pilares da saúde do estilo de vida, então, sono, a saúde do sono, a alimentação com predomínio à base de vegetais. Você não obrigatoriamente precisa virar um vegetariano ou um vegano. Se você comer só miojo, por exemplo, você é um vegano estrito e tem uma dieta muito ruim. Isso não é garantia de nada, né? Uhum. Mas aí você investir em relacionamentos saudáveis. Então, 5 minutos por dia você investir em pessoas que são importantes ou já foram ou podem ser importantes para você, seja demonstrando apreço, preocupação, interesse, marcando o aniversário dela num lembrete,
porque são as relações que dão contorno e significado para a nossa vida. Nós, seres humanos, somos seres sociais, que a nossa identidade é formada através do espelho do outro. Se a gente não tem o outro para espelhar a gente não forma a nossa identidade do eu. A gente precisa um dos outros. Isso que é interessante. Isso é muito louco. E a exercício físico, o que faz diferença, existe um limite aí. 150 minutos por semana. Isso dá meia hora de segunda a sexta ou 50 minutinhos de uma caminhada aí 3 vezes na semana. E você não pode ficar falando sem perder o fôlego. Você tem que ser uma intensidade um pouquinho mais alta. Então, uma caminhadinha um pouco mais forçada, ou você intercalar uma caminhada leve com uma caminhada rápida. Isso já é suficiente. E vai chegando num auge em relação a risco de lesão até 300 minutos, que seria o dobro disso, de exercício aeróbico, e mais 90 minutos de exercício resistido, que é qualquer coisa com peso do corpo, ou halteres, ou qualquer outra coisa do tipo. Tem também você manejar estresse. Então, o manejo do estresse é você conseguir reconhecer primeiro as próprias emoções, saber quando você está perdendo o controle, quando uma coisa está fazendo mal ou não. Se você não reconhece o problema, você nunca consegue lidar com ele, né? E a técnica mais bem utilizada e mais estudada é o Mindfulness, que é um tipo de meditação que você vai ficar no momento presente, você vai evitar de deixar a sua cabeça te levar para uma dimensão artificial, ficcional, que você cria de uma catástrofe e você vai sentir tudo aquilo que a nossa simulação, o nosso simulador que o nosso cérebro gera, né? Mas pode ser você se conectar, cozinhar, por exemplo, você brincar com o seu cachorro, uma coisa que é muito terapêutica para mim, por exemplo, para muita gente, para você também, né? Uhum. N outras coisas, né? Namorar, você pode... qualquer coisa. Eu gosto muito de instrumento pra isso, porque é uma atividade ali que você tá focado ao mesmo tempo, meio que se você deixar, você vai e você parece que não tá pensando em nada. É legal. Principalmente atividades manuais, né, que você consegue até fazer outras coisas durante, você exercita boa parte do cérebro que não é o racional. E isso já ocupa o espaço e impede que você gere energia liberando essas realidades ficcionais catastróficas que o nosso cérebro é tão mestre em fazer. Esses pensamentos. Vai tudo dar errado o tempo inteiro. É louco. Uma pergunta clássica assim, você tem medo que algo horrível vai acontecer? Com qual frequência, né? E aí na ansiedade é muito comum sentir isso diariamente, 2 vezes na semana, e a intensidade varia ao infinito. E sobre a psicoterapia e a espiritualidade, assim, nesse sentido? Nesses 8 pilares. Aí já não entra dentro especificamente da medicina do estilo de vida, né? São 2 extras, mas que a psicoterapia ela foi criada lá com Freud, então no final do século XIX vem sendo desenvolvida cada vez mais, agora tem uma linha muito grande e baseada em neurociências, além da psicanálise. Mas vem da sabedoria desde os 2.500 anos atrás, na época de Sócrates, lá dos gregos, né, no templo, no oráculo de Delfos, lá no templo de Apolo, a inscrição era: conhece-te a ti mesmo. Então é autoconhecimento. E a maneira de catalisar que a gente tem hoje é através da terapia. É uma maneira de você se conhecer. É claro que você pode fazer uma terapia comportamental para fobia de altura, uma coisa muito específica que não vai gerar um aprofundamento muito grande nos seus valores, quem você é, o que é significativo ou não para você, né? Mas tudo são maneiras de você aprofundar nessa casca de cebola infinita, que é essa pergunta que é eterna, né? Quem nós somos? O que nos define? Porque o conceito, por exemplo, do Lutz quando tinha 5 anos... é diferente quando tinha 15, diferente de agora, e vai continuar mudando, preferencialmente. Se a pessoa fica estagnada, cara, isso é adoecimento, porque a vida é movimento. Então, se você quer sofrer, apegue-se a algo e não queira que aquilo mude, porque isso é incompatível com a existência. Você vai se ferrar nessa, entendeu? Cara, que legal isso. Então, é uma pergunta infinita que vai te levando a se adaptar. E aí, com isso, você vai sofrer menos, vai se apegar menos, porque, cara, a gente não controla basicamente nem nossos próprios pensamentos direito. Ainda mais as circunstâncias, valores,
Então, esse ano de eleição vai ser uma coisa ferrada, né? São pessoas lutando pelas suas verdades, né? Isso é válido, né? Mas sempre com uma crítica, sempre com um nível de humanização, você tem que relativizar as coisas para não querer impor a sua certeza no mundo e sofrer frente às nossas limitações humanas, né? Cara, eu concordo muito com isso. E eu acho que tem a ver até com o conhecer a ti mesmo. Porque às vezes o que eu vejo acontecendo, me corrija se isso faz sentido ou não. Que as pessoas criam um propósito para elas que é adorar X político ou Y. Exatamente. E aquilo vira a vida delas, é o propósito delas. Aí é o ópio do povo, aí a histeria infantil do Freud, neurose infantil do Freud. Então você cria um Deus próprio, que pode ser uma figura, sei lá, um artista, né? Uma figura pop aí, e você vive cultuando esse Deus, esse bezerro de ouro aí. Então tem muita gente que faz isso. É uma saída muito infantil, muito primitiva, né, de você lidar com as incertezas da vida e puxar a responsabilidade para você e o protagonismo para si mesmo. Mas é um estágio evolutivo da consciência humana. Então a gente está num estágio ainda que grande parte da população ainda precisa disso, ainda se satisfaz com isso, ainda não criou um pensamento crítico de perceber a infantilidade desse estágio, né? Mas não dá para pular etapas, não tem como. As pessoas passam por isso, né? Eu passei, imagino que você deve ter passado também. Exatamente. Todo mundo passa. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente precisa passar. Quais são essas... O que você diria, se der para falar disso, que são essas etapas de evolução da consciência, assim? Nossa... Tem um negócio interessante, chama teoria da mente, né? Então, tem um experimento muito clássico, assim. Você pega um brinquedo que um lado, por exemplo, ele é azul e outro lado é vermelho. E aí, se você mostrar esse brinquedo para uma criança de 5 anos e dá para ela brincar, ela vai olhar um lado azul, outro vermelho, né? Uhum. Aí, depois, ela já conheceu o objeto, aí você pega e mostra para ela, ela tá vendo o lado vermelho. E você fala assim, que lado que eu tô vendo? Ela não vai conseguir falar azul. Ela não consegue ainda ter a capacidade neurológica, não é nem psiquiátrica, né? Neurologicamente, de entender que o outro é uma consciência independente dela, tem um ponto de vista próprio e para fazer essa resposta. Já uma criança de 9, 10 anos, ela já está na transição, se ela for saudável, ela já vai conseguir isso. Só que é claro que isso é um experimento didático que mostra... naquele ponto a pessoa conseguindo fazer essa teoria. Agora, por exemplo, você está no trânsito e você está com pressa e aí um cara te fecha, você já atribui para ele um demônio encarnado, a pessoa mais egoísta do mundo, e cria uma imagem absurdamente ruim e projeta tudo de ruim nele, assim, tal. Uhum. E aí, para você perceber que você está encarnando aí um primata, né, na selva, matar ou sobreviver, né, leva um tempo. E esse tipo de musculatura, de capacidade de perceber que nós somos a consciência, aquilo que percebe e o conteúdo da nossa mente, não somos, não é quem nós somos. Isso demora muito, assim, a vida, a maturidade que vai levando a isso. Então, tem uma imagem que é muito didática nesse sentido. Imagina que você está no anfiteatro de um teatro, você é a única pessoa na plateia de um teatro, e está rolando uma peça lá, e você está sentado aqui. O que está rolando lá no palco é a emoção. Então, no caso, a raiva do cara que te fechou no trânsito. E nós somos a consciência, aquilo que percebe. Então, você está meditando, você não se identifica, não se apega aos pensamentos, eles vão e vai. Então, primeiro ato, segundo ato, vai mudando as coisas lá no palco. E você vai percebendo que você não é a sensação, a emoção ou o pensamento. Você é a consciência que percebe. Quando a gente se identifica com o pensamento, então a gente identifica com um líder político, a gente identifica com um astro da música pop ou qualquer outra coisa que a gente identifica, a gente já levantou desse anfiteatro,
foi andando e está lá abraçado com ele, achando que a gente é a mesma coisa. Se atacam ele, atacam a gente. Se atacam as ideias dele, atacam a nossa ideia de integridade. A gente se sente fisicamente ameaçado e vai partir para cima mesmo. Então, essa diferenciação é um estágio de consciência que a gente está na escola aprendendo aqui. A meditação treina isso, o autoconhecimento ajuda também a diferenciar isso. Eu acho que tem muito a ver até com espiritualidade. Porque, por exemplo, uma religião... Às vezes você tinha falado sobre se identificar com políticos e com artistas e tal. Mas também a gente pode se identificar com pensamentos que ficam na nossa cabeça, né? Que a gente, tipo, às vezes pode se identificar com aquele pensamento que a gente não tem muita culpa que ele tá vindo. Ele só vem e a gente acha que ele é a gente. Exatamente. E aí talvez algumas religiões vão falar que isso é um demônio. E aí você pode interpretar dessa forma. E na meditação, por exemplo, você vai enxergar como um pensamento que você pode só exercitar para ignorar, né? E faz algum sentido isso? De que, porra, isso é algo que a gente tem que trabalhar pra gente ter uma saúde mental melhor. Identificar essas... Perceber quando a gente tá sendo emocional ou quando a gente tá tendo esses pensamentos automáticos e tal. Exatamente. É diferenciar quem nós somos, do que nós sentimos, acreditamos ou pensamos. Então, é essa diferenciação que gera saúde, que gera um distanciamento saudável. Então, quando não há essa diferenciação, eu acho que aquilo que eu estou pensando, a minha crença política, por exemplo, define quem eu sou, eu vou ficar totalmente dependente dela e vou atacar quem for contra e não vou conseguir ter um jogo de cintura, uma flexibilidade saudável de lidar com discordâncias e coisas afim, entendeu? Então, é exatamente isso. É a gente diferenciar, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Agora, a terapia e a meditação, elas geram tipos diferentes de autoconhecimento. Tá, interessante. Então, assim, a pessoa pode fazer psicanálise a vida inteira, ter um relatório gigantesco de quem ela é, uma psicanálise junguiana, ter os complexos lá que sequestram mais ela e tal, mas isso não vai ser a definição exata de quem ela é. A experiência de quem ela é, ela vai conseguir só meditando. Porém, se você não tiver um conhecimento e você precisa do outro para te ajudar nesse espelho, nesse filtro, para você diferenciar, na meditação você vai simplesmente conseguir desapegar naquele instante, mas não vai ter a sacada, não vai ter a crítica de quais os padrões que você está caindo sem perceber. E não vai transcender esses padrões. Então você fica repetindo, principalmente traumas, né, que é o mais comum, histórias sofridas que não tiveram uma conclusão, um sentido elaborado ainda. Você vai ficar compelido a repetir padrões, contextos muito semelhantes, inconscientemente, sem você perceber, para dar um final da história, para dar um sentido para aquilo. Só a meditação não vai te não vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar, vai ser melhor do que nada, com certeza. Mas o ideal seria você misturar junto com a terapia. Eu trouxe 2 caras para falar aqui sobre meditação e o que eles falaram que uma coisa que rola muito hoje é a meditação até como fuga. Assim, do mesmo jeito que a gente... Sim. Com álcool, drogas, enfim. Outros tipos de fuga, videogame e tal, redes sociais. Dá pra meditação virar uma fuga também. Porque ela é muito funcional. Exatamente. É uma habilidade que você pode usar como fuga. É claro que é uma coisa muito mais elaborada de você ir fumar um cigarro, né? E muito mais saudável, mas pode ser uma fuga mesmo. Eu concordo plenamente. Legal. Então uma coisa meio que complementa a outra, né? Complementa, exatamente. São coisas complementares. É claro que tem paciente, cara, que a terapia vai despontar o cara, fazer ele florescer para a vida. Tem paciente que, por exemplo, ele é muito mais apegado nas sensações, né? mais sensitivo, então o exercício vai pegar mais. Tem gente que é a meditação que vai fazer o cara desandar e atingir o máximo de potencial dele. Mas geralmente é uma mistura desses 8 aí. Se eu descobrir mais algum, você me conta que eu estou interessado em saber mais ferramentas, né? Uma mistura desses 8 que funciona para cada um de uma proporção diferente, que pode ajudar a gente, porque senão, cara,
quase todo mundo vai precisar tomar remédio aí, porque a coisa não tá fácil para ninguém. Cara, uma dúvida pessoal minha, assim, que você é psiquiatra, tem todas essas coisas que a gente sabe que faz bem, então todos essas 8 etapas. É justo começar a dar um medicamento antes que a pessoa tenha tudo isso já meio que andado? Tipo, já tá fazendo todas essas coisas que fazem bem pra ela? Faz sentido dar medicamento nessa hora? É uma ótima pergunta, e o sistema das coisas, o lucro da indústria e tudo mais, não vai favorecer para que as pessoas se empoderem desses conhecimentos para precisar menos de remédio. Né? Concorda? Sim. O justo seria que as pessoas tivessem o poder de conhecimento de tudo que elas podem fazer para tentar não precisar do remédio, nem adoecer ou até melhorar, porque só desses fatores, quando vivenciados intensamente, eles tratam mesmo. Então, por exemplo, depressões leves a moderadas. Se você botar a pessoa num programa em que vai um personal lá e tudo mais, não tem como ela arregar e fugir, assim, vai fazer exercício mesmo, forte mesmo, 5 horas na semana, vamos colocar assim. Uhum. Cara, isso tira a pessoa de uma depressão leve, por exemplo, sem mais nada. Só que no consultório, por exemplo, você vai falar isso para o paciente, e para se traduzir numa realidade, ele fazer mesmo, é muito mais complexo, muito mais difícil. Faz sentido. Você tem que... É uma arte essa questão, né? Não é só você convencer a pessoa, né? Você tem que fazê-la enxergar que aquilo é o mais inteligente e que ela não tenha dúvidas que é o caminho. E você tem que usar os valores dela, aquilo que ela acredita, ao nível de consciência nos estágios, se ela está pré-contemplativa em relação à mudança, contemplativa, preparação, ação, manutenção, são os estágios do modelo transteórico de mudança. Tudo isso você tem que usar para mudar comportamento. É uma coisa muito complexa, não é fácil. Tem que Você investir. praticamente é um vendedor daquilo, né? Do que é melhor para o paciente. Então, eu entendo o meu trabalho como ajudar a pessoa a enxergar todo o potencial que ela pode viver e ajudá-la a fazer as escolhas corretas. E uma desses instrumentos é a medicação. E em muitos casos, ele é muito importante para dar esse start, porque a nossa cultura ela acredita muito na medicação. Né? A medicação é como se fosse uma garantia, em alguns casos, de que assim, agora não vai ficar só no discurso. Ou agora que estou tomando remédio, eu vou conseguir comer melhor e fazer isso e aquilo. Então, tem muita gente que a fé delas está na pílula. Cara, isso é muito, muito comum. É quase a regra, infelizmente, né? Mas isso acaba sendo positivo para ela? Ou não? Porque eu acho que pode haver tanto bom quanto ruim disso, né? Como tudo na vida, pelo menos que eu consigo enxergar, tem um lado luz e sombra disso. Então, o lado luz é que a pessoa ela anda e melhora e faz acontecer. E se ela fizer mesmo vivenciar esses 8 pilares, depois do tempo mínimo lá, primeiro episódio, né? 8 meses, 12 meses de tratamento, você tira o remédio, ela nunca mais vai precisar de você e você fez um ótimo trabalho. Em outros casos, ela se encosta no remédio. Então, o mesmo remédio que não vicia, não causa dependência, não é tarja preta. A pessoa pode usar aquilo e falar, nossa, que bom que eu melhorei, agora eu vou voltar para minha zona de conforto e fazer tudo como eu estava fazendo antes. E o mesmo remédio, o mesmo jeito, ela usa e fala assim, nossa, que bom que eu melhorei, agora eu vou pegar esse gás para transformar o que eu preciso para não precisar desse negócio nunca mais. Então, essa atitude, questão qualitativa, é do paciente e a gente tem que ajudar ele a enxergar isso. O mais fácil que se vê por aí são consultas de 5, 15 minutos em que você só prescreve mecanicamente um remédio e manda o próximo fazer a roleta girar, né? Isso, cara... Isso é um problema? Nossa. Porque eu vejo... Agora, um relato pessoal. Muita gente próxima minha que foi no psiquiatra, aconteceu isso. Cara, isso é uma vergonha da minha classe, muito grande, assim, mas todo o sistema ele te força a fazer isso, assim, e a pessoa acaba se convencendo de que ela está fazendo, porque se for lá no grosso do guideline, ele vai... como é que funciona aqui? Tem um checklist, que é o DSM, né, de sintomas, preenche aquilo, o tratamento é esse.
E aí a pessoa vai mecanicamente, igual um macaco fazendo isso com as pessoas, né? E você vê em convênios, os médicos estão pior que o SUS nesse sentido, assim, de é desumanizado e mecanizado desse nível, assim. Isso é uma péssima prática médica. Assim, não tem como você fazer psiquiatria com pouco tempo. Tem que ser 1 hora, não tem como. E só que quem está aí no sistema que paga as contas, né? Elas querem volume, eles mensuram, né? Produção por quantidade. E aí e quem sofre é o paciente. Isso é meio que um problema do sistema, né? Não é do sistema. Acaba não sendo muita culpa do médico. O médico ele é conivente se ele se entregar a isso. Então, por exemplo, eu poderia fazer o que é mais rápido e fácil, assim, e ficar num trabalho meio tosco. Assim, todos nós, em todas as profissões, você pode fazer um trabalho meia boca. Verdade. Só para tampar buraco. Ou você pode dar um gás e um talento ali e dar, sei lá, um toque de artista seu, assim, você colocar seu espírito ali na coisa, né? Isso preenche mais o profissional, né? Com certeza absoluta, né? Um dos critérios de burnout é esse esvaziamento. Eu não vejo mais sentido porque eu vou fazendo tudo tão mecanicamente, só porque tem que fazer, que vai esvaziando e eu vou me dissolvendo dentro das minhas obrigações e perco o sentido em tudo, fica tudo anestesiado, né? O burnout é isso. Isso pode acontecer com todas as profissões. E a profissão médica é uma delas, só que você interfere na vida do outro. Esse que é o pior. É comum chegar uma galera que sofre de burnout, assim, com você lá? Nossa, todo dia. Todo dia? Nessa pandemia é realidade, né? Todo dia. Mas desculpa te interromper. É por um volume exacerbado de trabalho ou é o tipo de trabalho? O que você identifica que causa isso? Uma falta de propósito, de motivo? Então, tudo isso se somado, né? Então, é falta de propósito, a pessoa vai fazendo só o que precisa e perde o sentido naquilo. É um excesso de trabalho, então ela perde os limites de quem ela é. A questão do home office tornou isso muito mais fácil de acontecer, porque eu acordo, como e trabalho no mesmo ambiente, sem bordas, sem limites, entendeu? Então, vira tudo uma sopa. Então, tudo conflui para que tenha o burnout nessa fase que a gente está vivendo agora, até que as pessoas aprendam a ter maior autocuidado, maior responsabilidade, as corporações consigam quantificar a questão da perda produtiva mesmo em relação à saúde mental e comece a valorizar isso, porque vê como parte dos lucros até, né? E não só da dignidade da vida em si, né? Então, a gente está numa fase de amadurecimento, eu enxergo assim, né? Bem cruel, mas a tendência é a lágrimas e suor e sangue, sofrimento, nada vem de graça, né? A gente ir melhorando ao longo dos anos, mas não vai ser de graça, não. Quais são os sintomas de alguém que está num burnout? Porque eu imagino que talvez a pessoa nem perceba, muitas vezes, que ela realmente passou do limite ali. Cara, você não vê mais sentido no que você faz. Você não tem bem definido onde você termina e começa o seu trabalho. Você está meio misturado, assim. Eu não sei até onde vai a pessoa física e a pessoa jurídica, digamos assim. Uhum. E você tem sintomas de estresse, ansiedade, insônia, tristeza, choro, descontrole emocional. Então você tem um nível de sofrimento que impacta a sua vida ou impede que você dê conta daquilo que você dava antes. Então, perda de sentido, perda do limite entre si mesmo e a atividade, a profissão, com sofrimento emocional, psíquico associado. É basicamente essas 3 coisas. Eu imagino que seja comum com pessoas que fazem o que gosta. Eu conheço muita gente, graças a Deus, que faz o que gosta, assim. E todo mundo já sofreu algo parecido. Porque se você trabalhar muito pouco, né, você não vai chegar nesse nível. Mesmo que seja um trabalho muito insalubre, se você trabalha só um pouquinho, você vai ter bem definido, eu sou esse e aquele trabalho, aquele pé no saco lá que me destrói, mas é aquilo lá e eu tô aqui. Uhum. Né? Agora, quem ama, como você falou, né, faz muito sentido isso, porque a pessoa vai exagerar.
E, por exemplo, no templo lá do oráculo de Delfos, lá no templo de Apolo, tinha inscrição lá, conhece a ti mesmo. Mas tem até pesquisas de várias outras inscrições, e uma delas que me chama muita atenção é nada em excesso. Interessante. Cara, tudo que você exagerar não vai ser bom. Então, o que você está me falando, assim, pessoas que gostam do que faz, elas em algum momento vão exagerar porque aquilo é bom. Faz total sentido. Faz total sentido. Cara, se você estiver confortável de falar sobre isso, por que você decidiu seguir psiquiatria? Assim? Por que você se interessa por isso, em ajudar as pessoas nessa área específica? Cara, é a mesma coisa que você, né? Você tem uma afinidade, por exemplo, com esse tipo de conhecimento científico e de saúde mental também, né? É uma coisa que a gente percebe em nós, um certo interesse, uma predileção. E, basicamente, eu gostava mais de biológicas e ser professor eu não me imaginava. E aí, medicina, falei, nossa, não tenho capacidade de ser médico, eu não acreditava e tal. Mas aí, meio que, é um leque muito grande, depois eu vejo o que eu vou fazer. E aí, durante a faculdade, né, a parte de neurologia, de sistema nervoso, me fascinava mais, assim, nossa, imaginar como que o cérebro funciona, como que a mente funciona e tal. E eu fui vendo aos poucos que eu tinha uma paciência, eu tinha um cuidado na escuta com os pacientes, que eu conseguia extrair eles. Você é um ótimo entrevistador, assim, porque você pelo menos finge que está prestando muita atenção e está bem interessado. Não, mas desculpa te interromper. Eu consigo prestar muita atenção quando é algo que me interessa, então... Porque você se interessa genuinamente. Então, é uma coisa que brota, assim, de você, entendeu? Então, é uma habilidade que não tem como você... vou entrar num curso para me interessar nisso, né? É uma coisa que é uma habilidade sua, né? Então, você é bom nisso, em entrevistar e tal. E eu somava interesse com gostar de ouvir as pessoas. Eu me sinto honrado quando elas dividem uma coisa íntima e um sofrimento, por exemplo, sabe? As pessoas costumam pedir desculpa quando eu choro no consultório. Eu falo assim, desculpa, é uma honra para mim você estar dividindo isso comigo. Assim. Legal. E aí casou, foi mais nesse sentido. Você sentiu perdido em algum momento, assim? Nossa, vários. Eu pensei em desistir do curso no primeiro ano, porque eu fui fazer um seminário, né? Eu estava muito inseguro, e aí eu fui fazer uma piada que foi inadequada, assim. Nossa, professor... Quem nunca, né? O professor me destruiu, me humilhou na frente da turma, cara, que vergonha. Eu fiquei deprimido, assim, pensei, cara, eu não dou conta de ser médico. Isso com certeza faz parte do aprendizado, do amadurecimento, né? A gente cai e levanta. Total, cara, total. Du, tem perguntinhas aí? Ainda não? Beleza. Podemos fazer uma pausa só pra eu ir ao banheiro rapidinho e a gente já volta, troca mais ideia um pouquinho. Claro, com certeza. Tá de boa com o horário? Tô tranquilaço. Beleza. Então a gente já volta. E estamos de volta. Obrigado aí todo mundo que tá acompanhando. Espero que vocês estejam gostando. Eu tô gostando pra caralho. E antes da gente ler as perguntas, eu fiquei curioso também pra saber essa sua origem de se interessar por espiritualidade. Por quê? Por que você tem isso? A família do meu parte de pai e parte de mãe são espíritas, kardecistas, né? Então eu nasci entre reuniões mediúnicas e preces e tal. Então, por exemplo, um tio meu que nunca... Traz um pouquinho mais para perto. Um tio meu nunca tinha ido para o exterior. Ele, uma vez, minha mãe contando, né? Mediunizado, começou a falar castelhano fluente, assim. Então, experiências nesse sentido de... Cara, como é que uma pessoa que não sabe uma língua consegue falar, né? Que chama xenoglossia, esse tipo de fenômeno sempre me intrigou demais. Porque a gente estava conversando, né? Que você falou que foi ateu grande parte da vida e tal. E eu fui agnóstico durante minha adolescência muito grande. Eu questionava tudo, não queria aceitar nada. Eu não queria papagaiar o que queriam que eu acreditasse, né? Queria que fosse uma coisa genuína de mim. E isso me interessava bastante, esse tipo de questionamento racional mesmo das coisas. E a experiência mediúnica é algo que eu fui exposto, eu vi alguns casos de incorporações e tal. E é muito raro você ter um fenômeno de uma incorporação e falar assim, com certeza não tinha como essa informação vir desse cérebro, né? Geralmente você fica em dúvida e tal, mas você é exposto a muitas dessas aos poucos. E coisas mais sutis começam a aparecer. Você está pensando numa coisa, a pessoa fala.
E bem num momento que você estava pensando na vida, assim, não existe nada mesmo, por exemplo, sabe? Então, algumas sincronicidades foram se somando nesse sentido. Você acha que isso tem alguma explicação científica ou é algo além do físico? Algo além, assim, do que a gente entende 100%? Eu pessoalmente, você fala? Você pessoalmente, se você estiver aberto a falar sobre isso. Não, assim. tô, sem problema nenhum. Cara, eu pessoalmente acredito o seguinte, ó, dentro do que é considerado mediúnico e espiritual, existe uma parcela gigantesca que são fenômenos do inconsciente da própria pessoa. São fenômenos que dentro da religião, dentro do espiritismo, se chama anímicos, né, do próprio indivíduo, do próprio cérebro, né? E tecnicamente, academicamente, você fala inconscientes da própria mente. Você pode usar o inconsciente do Freud, você pode usar outros conceitos, mas são sintomas dissociativos que vêm da própria pessoa. Tá. Mas alguns deles eu não me convenci até hoje, por exemplo, e são as cartas de Chico Xavier, por exemplo. Então, tem um caso que foi publicado na Explore em 2014, que até o orientador da publicação foi o Alexander Moreira, meu ídolo, assim, o maior pesquisador do Brasil na área de espiritualidade, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele pegou, foram 13 cartas do Jair Presente. Então, o Jair Presente era um quartonista de engenharia mecânica da Unicamp, lá em 1974. Ele foi passear com os amigos um dia, num final de semana, mergulhou e nunca mais submergiu. Ele morreu afogado. Cara. E isso devastou a família, claro, né? E na época, o Chico Xavier, uma época assim, década de 70, sem internet, não existia nada, né? E o Chico Xavier estava lá em Uberaba e na sexta-feira ele realizava os encontros de psicografia à noite, ia para a madrugada de sexta. E aí as pessoas iam lá e depois de um mês, um amigo da família deu um livro, acho que o Livro dos Espíritos para o Chico Xavier, para o Chico Xavier não, para a família do Jair Presente, né? E eles foram até Uberaba e falaram com o Chico algumas palavras do tipo: nós perdemos o nosso filho, e tinha a única irmã dele junto, eram os três, o pai, a mãe e a irmã. Gostaríamos de ter notícias, alguma coisa assim, e nada mais do que isso. E era uma multidão, tem fotos, você dá uma olhada no Google, era uma multidão, assim, ele só cumprimentava, tentava dar uma acolhida, e depois ele colocava a mão, aquela cena clássica dele, e a mão ia indo e trocando papel. Mas como é que é? Ele ficava, sei lá, numa mesinha e tinha uma galera em volta dele, era isso? Tinha uma plateia, assim, de várias fileiras, assim, dezenas de pessoas sentadas na frente. E depois que tinha a prece e tudo mais, ele fazia essa escrita supostamente mediúnica. Esse artigo ele analisa isso do ponto de vista racional, é bem interessante nesse sentido. E aí, no final da noite, uma pessoa lia o que ele tinha escrito. Então, apareceu lá, Jair Presente. E aí, a família estupefada foi lá na frente e eles começaram a ler a carta. E nessa primeira carta, foram 13 itens que você pode ver, assim, são coisas mais subjetivas, assim. Estou com muita saudade de vocês, coisas óbvias, assim, que... Isso não tem valor científico nenhum, né? Mas teve alguns dados muito objetivos. Então, apareceu um negócio bizarro, que foi assim, ó. Eu estou aqui com a tia Elvira. E é um desencarnado, né, teoricamente, que escreveu, psicografou a carta através da mão do cérebro do médium, né? E eles falaram assim, tia Elvira? Mas a tia Elvira, que é a madrinha da mãe... do Jair Presente, ela estava viva. E aí eles foram e ligaram para a família dela, e aí ficaram sabendo que ela tinha morrido mesmo. Na hora ou antes, um pouco antes? Não, já fazia um tempo. Tá, Já fazia um tempo. Mas ninguém ali não sabia. Contato, eles não tinham contato, porque não falava frequentemente e tal. E ela tinha morrido mesmo, então. E aí o vovô... Basso, BASOS, então alguns nomes foram aparecendo ali, só que foram 13 cartas, essa foi só a primeira, e depois foram aparecendo, ele chama Drop-in Informations, né?
aparecendo relatos e data de morte, um tinha sido suicídio, cemitério, dia e hora da morte, muitos dados específicos que ele contava que eles estavam recebendo esses espíritos que tinham falecido e tudo mais do outro lado, e começaram a investigar assim, mas esses dados são reais ou não são? E começaram a ir atrás. E aí, como que o Chico Xavier poderia ter tido acesso a esses dados? Um jornal foi publicado numa cidade a mais de 400 metros de distância que não mandava para livraria lá de Uberaba, entendeu? E não tinha como, racionalmente, maneiras dele materializar aquela informação, entendeu? É que hoje em dia, com a internet, fica muito difícil a gente imaginar isso naquela época, né? Mas, racionalmente, você não consegue explicar ao acaso, assim, porque nas 13 cartas foram 99 informações identificadas, nome, datas e tudo mais. 99 corretas, não tinha um erro. Você vai decorar para uma prova 99 itens, daqui 5 minutos eu não vou conseguir, eu vou errar muito, entendeu? Então, foram muitas coisas e você vai vendo, isso é só um dos exemplos de uma da série de cartas dele. Ele ficou décadas escrevendo cartas assim. Então, são muitas coisas desse tipo que foram me convencendo ao longo do tempo, entendeu? O meu passado ateu sempre vai me fazer ser muito cético, mas uma das coisas que me fazem dar mais crédito a essas histórias assim é que esses caras que fazem algo que é muito certeiro, igual foi o Chico Xavier, ele é meio único, né? Tem poucos que são assim. Então, sei lá, me dá uma coisa. Ou o cara era, sei lá, o que ele era, um super de um gênio, ou era um médium mesmo. Um cara mais sensitivo pra esse tipo de coisa, né? O médium, ele é uma pessoa mais sensitiva pra essas coisas além do físico, é isso? Então, o médium, do ponto de vista espírita, né, é alguém que tem alguma sensibilidade com o mundo espiritual, digamos assim. Isso não é um termo cientificamente aceito, então não existe esse termo só dentro de pesquisa, mas existem vários estudos dentro de escrita mediúnica. Então, por exemplo, tem um estudo publicado nos Estados Unidos com 10 médiums brasileiros, em que o controle dentro de uma tomografia com emissão de pósitrons, que é um exame que você mapeia o funcionamento cerebral na hora, durante a carta psicografada. Depois com a carta de próprio punho. E as cartas psicografadas, elas tinham um teor, uma complexidade gramatical e sintática muito maior, sem usar o lobo frontal, que é a área que necessariamente a gente precisa para raciocinar, né? E a carta do próprio punho, embora muito mais simples, ela fritava o lobo frontal, entendeu? Então, esse tipo de achado e de pesquisa são feitas. Então, dentro da literatura, a gente encontra isso cada vez mais sendo estudado. Outro estudo na Alemanha, que foi muito bem desenhado, eu não tenho informação se ele ainda já foi publicado, mas foi pelo mesmo grupo de pintura mediúnica. Então, você pode ver na internet quadros assim pintados até com o pé, que são bem interessantes. Que você pensar, a pessoa não fez um curso e tal, pode ser um gênio e tal. Aí tem diferentes estilos de acordo, e aí tem assinatura e tudo mais. São coisas muito interessantes e instigantes. Mas, no fundo, academicamente, cientificamente, o que a gente pode dizer é que a hipótese de que a mente é uma secreção do cérebro, de que a mente ela é um produto puramente material, isso é uma hipótese científica apenas. Muita gente vende isso como se fosse uma realidade já estabelecida. Isso é um mito. Total. É um mito. É um mito total. Que a mente não são só choquinhos no cérebro? Isso é um mito total. Uma correlação neurofisiológica, o funcionamento da mente e o funcionamento cerebral. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Agora, você falar que uma causa a consequência da outra, isso cientificamente você não pode afirmar. Isso é um mito muito grande. Então, a outra hipótese é que o cérebro ele é um instrumento da mente. Então, da mesma maneira que o pianista usa o piano para fazer a música, a consciência, a mente, qualquer nome que você queira dar, o espírito, ele pode usar o cérebro para se manifestar na matéria, entendeu? Então, essa segunda hipótese é a hipótese que faz mais sentido dentro da minha experiência de vida e o que eu acredito, entendeu? Eu tenho a impressão que
as diferentes religiões, né? Então, espiritismo, católico, até as que trabalham meditação mesmo, elas meio que trabalham essa mesma coisa, uma consciência a mais. No caso, uma religião vai falar sobre espírito, a outra vai falar que é o seu eu superior, sei lá. Eu tenho a impressão que é meio que tudo a mesma coisa. São nomes diferentes para a mesma coisa, porque a realidade, a natureza é uma só. E as pessoas, as culturas dão nomes diferentes, exatamente. Concordo plenamente. Concordo? Sim. Legal. Vamos ler as perguntas da galera? Vamos. Bom, a Alexandra De Cassi mandou. O que você pode dizer para os jovens que estão desanimados e sem perspectivas do que fazer? Sentido, propósito é uma coisa que a gente cria. E a autoconhecimento aplicado vai fazer a gente encontrar isso. Não é uma coisa que cai do céu. Então não vai ser, dificilmente vai ser passivamente correndo o feed do Instagram ou de algum jeito que a gente vai encontrar esse tipo de resposta, né? Mas às vezes a gente fica dentro assim, eu preciso encontrar um propósito, um sentido para minha vida e tal. E eu atendi um paciente antes de ontem, por exemplo, que ele estava dentro dessa distimia, né, que é esse quadro de depressão leve e moderada, que tudo fica cinza, as coisas perdem sentido, tudo é um mar de obrigação. Eu só tenho que fazer, mas não vejo sentido nisso. E o que pegava para ele, cara, era uma inconsistência do valor do que é importante para ele, que no caso é segurança e confiança na comunidade, de onde ele mora. Então, por exemplo, quando ele morou nos Estados Unidos, que ele ficou trabalhando lá um tempão, ele vivia numa boa, ia sozinho no parque ler um livro, era super feliz, coisas que eu não conseguiria, sinceramente falando, que eu preciso de outras pessoas para me sentir vivo, assim. Mas ele estava numa boa, super realizado. Aqui em São Paulo, já assaltaram ele com metralhadora e tudo mais, ele tem que andar com carro blindado e tal, e essa sensação, puta, eu trabalho e não consigo me sentir livre e seguro para andar. Isso é uma questão que deixa ele sentindo um estranho no ninho, um patinho feio, entendeu? Que faz ele ter uma questão central dentro desse quadro de distimia dele. E aí a gente até usou a medicação, porque estava num nível de sofrimento importante, além de atuar nos 8 pilares, né? Mas aí o norteador, e até resgatamos um sonho dele, que é se aposentar e morar fora do Brasil. E aí surgiu, ele já se comprometeu em aprender castelhano, ele tem o sonho de ter uma família, primo de segundo grau. Castelhano não é basco. É aquele outro dialeto lá da Espanha, esqueci o nome. Eu sei qual que é, mas não sei o nome. Deu branco agora de novo. Mas aprender aquilo lá e tal, para ele fazer uma viagem no final do ano para lá, e já fizemos um plano disso, ele já começou a sentir um pouco mais vivo, já começou a ter algum sentido, entendeu? Então, você precisa ter um autoconhecimento e você deve usar os outros como espelho para conquistar isso, porque passivamente, cara, a gente não vai conseguir descobrir isso. Por exemplo, a gente estava falando que você está empreendendo, Lutz, é um risco muito grande, isso dá medo pra caramba, mas faz você se sentir vivo. Então, a vida é assumir riscos. Ninguém consegue conquistar algo que é valor, por exemplo, um propósito na vida e sair dessa sensação de que a gente está só numa roda de Sísifo, repetindo a mesma coisa e tudo cinza, né? Sem a gente se arriscar, sem a gente sair da zona de conforto. Não dá. Então o que rola é meio que não tem uma conexão entre os valores da pessoa e o ambiente, a vida que ela está vivendo ali. É uma possibilidade. Para esse paciente isso era importante. Isso apareceu muito grande, muito evidente na consulta. Para outras pessoas, é mais o que a gente faz, não tanto o ambiente, se está conectado com os nossos valores. Então, por exemplo, eu estou num trabalho em que eu só resolvo bucha para enriquecer o meu chefe, que é um escroto com todo mundo. Isso não tem nada a ver com quem eu sou. Então, não tem como eu me realizar e ser feliz onde eu estou. Eu vou precisar procurar um outro lugar ou me gabaritar para conseguir uma coisa melhor que faça sentido com aquilo que eu reconheço que eu sou de verdade. Então, basicamente, hierarquizar quais são os 3
valores mais importantes da sua vida. Tem gente que é liberdade, segurança e sei lá, e amigos. Tem gente que é religiosidade, espiritualidade, esportes radicais, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Hierarquizar isso e ver se você está tendo uma vida que é condizente com esses valores. Se tem alguma coisa que não bate, cara, a gente adoece, não tem como. Acontece, cara, das pessoas não conseguirem nem identificar quais são esses valores. Nossa, é muito comum. O que elas gostam e tal. Ninguém vai identificar se não se perguntar isso. E as pessoas, elas não se perguntam mais, parece. Elas estão tão anestesiadas, tem tanta coisa no celular, né? Que a gente não faz as perguntas. E, cara, a vida é mais sobre fazer as perguntas certas do que obter as respostas. Cara, a gente sabe muito pouco da realidade, muito pouco. E a escola, por exemplo, ela ensina a gente a adivinhar o gabarito, né? A responder as coisas que querem que a gente responda e não fazer as perguntas certas. Verdade. Para fazer as perguntas certas, o que você diria, assim, que uma pessoa tem que buscar? Na minha opinião, o jeito mais fácil é com psicoterapia mesmo. Assim, eu sugeriria... Se identificar, se entender mais. Ler um livro raiz de filosofia. Tipo qual? Sócrates, o livro de Platão, por exemplo. História da filosofia eu gosto de ler vários, porque a linha do organizador, né, te dá uma visão diferente. Mas ver um documentário, então, sobre filosofia, sobre as grandes perguntas, né? Então, isso pode soar aquele clichê, né? Quem eu sou, para onde eu vou e tudo mais. Mas as perguntas que realmente importam cara, o que dá sentido na sua vida? E o que você está fazendo a respeito disso? Então, você sabe quando uma pergunta é realmente importante, porque ela mexe com... Mexe com você sente no corpo, né? É. Total, cara. Muito bom. A Sheila Fernandes mandou: como saber quando é mental ou espiritual? Isso é uma pergunta muito, muito importante e comum. E a resposta correta, cara, é que é sempre as duas coisas. Interessante. Mesmo dentro de uma visão, vamos supor, eu sou um espírita quadradinho, não duvido nada que existe mediunidade, espiritismo e tal. Você está encarnado, você está vivo, né? Então, o seu cérebro ele vai manifestar um estado saudável, um estado patológico, seja isso seu ou seja externo, vamos supor espiritual que seja. Uhum. Então, nunca vai ser 100% só espiritual, que tem muita gente dentro do meio religioso que fala, é um clichê assim, você tem que desenvolver mediunidade, isso é espiritual, e isso vira um clichê que é um desserviço em relação ao conhecimento. Você leu Kardec na raiz mesmo, ele queria a verdade, ele queria o conhecimento, ele era a favor da ciência, entendeu? E dentro dessa possibilidade, dessa abertura de hipóteses da influência espiritual, pode ter uma afinidade sim, que a gente tem que trabalhar a nossa sintonia nisso, porque senão você vai ficar enxugando gelo. Vamos supor, por exemplo, que você é homofóbico e você não aceita a sua própria homossexualidade, então você reprime isso. E aí você tem essa parte mal resolvida dentro de você e você vai estar toda hora dentro dessa visão espiritual, sintonizado com espíritos que vão fazer você joguete disso, que estão afim da mesma coisa e tal. E se você ficar orientando esses espíritos, digamos assim, dentro de uma visão espiritual, você vai ficar só enxugando gelo. Você tira um, põe outro, tira um e põe outro, porque você não resolve o problema dentro de você, entendeu? Então, no fundo, você precisa desenvolver, se conhecer, se resolver suas noias, seus traumas, suas questões, para não afinizar espiritualmente com um obsessor, digamos assim, dentro de uma visão espírita da coisa. Talvez seja uma provocação isso, mas para uma pessoa que não acredita em nada disso, assim, às vezes ela acredita em Deus, mas ela não acredita em nada de espírito, de obsessor e tal. E às vezes ela tá se sentindo depressiva, por exemplo, se sentindo mal. Como que você aborda essa pessoa? Como
Como que você lida com isso? Lembra daquela regra de ouro que eu te falei? Você nunca vai impor as suas crenças. Então não importa o que eu penso. Isso não tem a menor importância de verdade. Assim. O importante é o que a pessoa acredita e o que ela está disposta a fazer ou aceitar dentro do que cientificamente está comprovado que ajude quadros como o dela. Então, trabalhar nos 8 pilares, trabalhar o protagonismo da vida dela, usar a medicação se necessário. Cara, não precisa acreditar em espírito nem nada, entendeu? Isso não é uma necessidade, não. Pelo contrário, né? Se a pessoa... ela acredita em alguma coisa ali, e aí você vai logo nesse ponto. O que é muito comum, cara, é o oposto até. Então, assim, esse negócio, eu acredito, em obsessor. E aí fica assim, tudo culpa do obsessor. Então vira um cesto de lixo de você botar a culpa e a pessoa não se responsabiliza por nada, entendeu? Eu tô deprimida por causa que eu tô com encosto, tô com obsessor. Isso entendeu? É mais comum do que o contrário, você diria? Olha, eu diria que é meio a meio, digamos assim. Meio, eu vejo das duas coisas. Então, tem muita gente que fica dentro de uma sintonia, né? Que você pode ter uma leitura só puramente científica, mais terra a terra disso. Assim. A pessoa fica só vendo coisa depressiva, coisa niilista o tempo todo, fica naquela penumbra e tal. Então, ela fica se influenciando quase numa auto-hipnose ali, só sobre coisas que... Pode puxar um pouquinho para cá. Coisas que não dão esperança, que não dão sentido, que não dão um significado, que não dão uma conexão com ninguém, entendeu? Então ela fica ali fazendo uma auto-obsessão, digamos assim, total. num termo religioso. Eu entendo bem isso. Porque quando eu era mais adolescente, assim, eu me encontrava conforto em música triste, em niilismo, em tudo isso, e achava que tipo, eu tinha o segredo da vida, sei lá. Entende? Aí eu acho que isso realmente foi... É isso exatamente o que você falou, foi me afundando. Sim, isso não acreditar que as coisas têm sentido. Isso pode afundar mesmo, né? Então, você precisa ter você deveria ter uma divisão, né? Até que ponto é um exercício acadêmico de filosófico de você analisar perspectivas existenciais da coisa e até que ponto você não está só se convencendo que não tem saída para você não arregaçar as mangas e fazer o que você assumir a responsabilidade por si mesmo, né? Total, cara. A Deise Moraes mandou: quais os primeiros sinais físicos de burnout e depressão? A gente falou bastante do burnout, mas se quiser falar sobre depressão... Então, depressão é fadiga, cansaço, aquela sensação de um sono não restaurador, por exemplo. Aumento ou diminuição de apetite, aumento ou diminuição de sono, pode ser uma hipersônia, um excesso de sono. Eu preciso dormir mais do que 9 horas para me sentir bem, e antes eu dormia 7 e ficava ok. Perda de libido. Então, são alguns sintomas físicos de depressão que no burnout, cara, o grosso vai ser a mesma coisa. Então, tem depressões, por exemplo, uma depressão de chumbo, você sente como se tivesse um chumbo amarrado nos seus membros. Caraca. Isso é uma característica de uma depressão atípica que pode já levantar a orelha do psiquiatra em relação à possibilidade de espectro bipolar. Então, tem algumas características aí que dão umas minúcias, assim, mas questão de energia, libido, apetite e sono. Nesses 4 aí que pega mais. E sintomas, não sei nem se está certo, sintomas mentais, assim? Sim, sintomas cognitivos. O que está rolando na cabeça da pessoa? Então, cognitivos dificuldade de memória, concentração, dificuldade de tomada de decisão, que basicamente entra dentro da procrastinação. E aí tem também a questão de qualidade dos pensamentos. Então, é uma culpa desproporcional, tudo é minha culpa, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou uma pessoa desprezível. Então, é um viés. A pessoa, ela como se ela tivesse botado uma lente que ela só enxerga a metade pior da realidade. Ela enxerga tudo dentro de um prisma do pior possível. Ela distorce tudo da pior forma possível. É o copo meio vazio, né? Exatamente. E ela não é incapaz mesmo. É uma cegueira dimensional, digamos assim, que só com tratamento que melhora mesmo. E se deixar a pessoa sem nada, é uma depressão unipolar, que é normal, ela dura aí uns 6 meses e melhora.
Só que isso deixa sequelas, isso detona os neurônios. Então, aumenta o cortisol, você tem uma atrofia ao longo do tempo é maior, tudo isso tem consequências metabólicas também e N coisas do tipo, né? Aí entra num dilema assim, mas a ditadura da felicidade, você nunca vai poder ficar triste. Então, você tem que sempre dosar a proporção disso. Mas, a priori, né, uma depressão seria uma tristeza na maior parte do tempo ou uma perda de prazer nas coisas que antes prazerosas. Um desses dois é obrigatório por mais de 2 semanas, com mais 5 outros sintomas, por exemplo, os físicos, cognitivos que a gente falou, e 2 semanas causando um impacto, um sofrimento muito grande, a pessoa está sofrendo ali nitidamente, ou ela não consegue mais dar conta, fazer as coisas que normalmente ela fazia. Isso, então tem um impacto clínico. Isso é uma depressão que precisa ser tratada. Você pode tratar só com atividade física, é uma possibilidade, tem estudos comprovando que funcionam. Você pode tratar só com terapia, dependendo do caso, pode ser. Quando tem um fator causal, sei lá, um divórcio, por exemplo, término de namoro, entendeu? Uma crença central que o mundo é horrível. Isso. Então você vai adequando ali dentro das possibilidades de personalizando a medicina para o paciente. O fácil de você fazer, de não ter que gastar muita energia, Prozac, Lexapro, sei lá. Você vai prescrevendo os antidepressivos para a pessoa sem se importar com o ser humano ali na frente. Cara, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem é psiquiatra. A depressão, ela é puramente um desbalanço químico no cérebro ou ela pode ser algo mental mesmo? Coisa que, por exemplo, um remédio não funcionaria. Isso existe? Com certeza existe. O remédio não funcionar? Com certeza absoluta. O remédio não é uma garantia de melhora. Então, cara, na real, se você pegar 100 pessoas deprimidas e der o remédio, ali 40 vão, no máximo, melhorar. Caralho. É baixo. E o placebo tem uma melhora assim, de uns 20%. É uma diferença que não é muito grande. Então, eu gosto de olhar para o placebo como uma potencialidade de cura ou de melhora ou de influência em relação à própria saúde física e mental do próprio ser humano. Isso é muito pouco explorado porque não tem interesse econômico. Mas, cara, o ser humano tem uma potência dentro de si, tanto para se detonar quanto para florescer, muito grande. E a gente está engatinhando em extrair essas potências. A espiritualidade é uma das maneiras. Os 8 pilares de saúde mental são maneiras de a gente extrair essas potências do paciente em prol da própria saúde dele, entendeu? Mas é tudo dentro de um protagonismo. Você precisa parar de culpar o mundo por ele ser tal como ele é, ou como você enxerga, e focar em que você pode fazer a respeito. Tudo é nessa questão da responsabilidade, sair do vitimismo, cara. Não tem como sair dessa. Assim. É uma notícia não muito agradável para muita gente. Né? Tem muita gente ganhando dinheiro por aí num discurso assim, não é culpa sua. E falando tudo que você quer ouvir. Cara, isso é muito comum. Na internet é muito comum. É verdade. Mas isso é um grande desserviço em relação à saúde das pessoas, sabe? Muita gente querendo tirar vantagem no que você quer ouvir e muita gente sem filtro para diferenciar esse tipo de conteúdo, entendeu? É porque não dói, né? Você consumir esse conteúdo não dói, diferente de você aceitar que você é o protagonista ou acreditar nisso. Então é a mesma coisa que usar não droga. Dói um pouco, né? Você trazer essa responsabilidade pra você. Lógico que dói. Nossa senhora, é extremamente desconfortável. Você assumir a responsabilidade pelas coisas não estarem como você gostaria, que você não está bem, nossa, isso é uma ferida narcísica absurda, assim, da nossa impotência, da nossa falibilidade, da nossa humanidade, da nossa imperfeição. Além de, puta merda, que trabalho gigantesco que vai sobrar para mim isso aqui. Não tem como eu botar na de ninguém, né? É comigo mesmo. Pode acontecer o contrário também, me corrija se eu estiver errado, da pessoa acreditar que tudo, ela tá nesse protagonismo, mas tudo é problema dela. Tipo assim, até coisa que ela não controla. Isso é muito comum na depressão. Então, essa culpa desproporcional. Tem uma diferença entre culpa e responsabilidade. Então, a culpa, ela tá mais focada na inconformação da vaidade de ter falhado. Ela está olhando para o passado. A culpa olha para o passado, vamos botar assim. Entendi. A responsabilidade, ela não olha no retrovisor, ela olha para frente.
Então, por pior que tenha sido a cagada que eu fiz ou deixei de fazer, o que eu tenho que fazer agora? E olha para frente, não olha para trás. Então, essa é a grande diferença. Então, na depressão, não é responsabilidade, é culpa. A pessoa está mais ali com a vaidade ferida de não ser perfeito o suficiente, né, do que interessada no que pode ser feito daqui em diante. Então, é a direção que a pessoa está olhando que muda o cenário. Cara, legal isso, gostei. Entendi melhor como funciona essa parte. Vamos lá. A Aline Lopes mandou. Por favor, falem um pouco do efeito do isolamento social em relação à saúde mental. A gente viveu isso na pandemia e foi péssimo porque era uma necessidade, né? Então, um dos pilares aí da medicina do estilo de vida é as relações. Então, a gente está falando que as relações elas definem quem nós somos. A gente precisa do espelho do outro para saber os nossos limites, quem que a gente é. A gente precisa sempre de feedbacks, de estar se relacionando com formas agradáveis ou saudáveis para a nossa vida ter sentido e isso fazer bem. Quando a gente se isola, e aí tem níveis de isolamento, né? Claro que você pode manter um contato por videoconferência em tela o dia inteiro é melhor do que ficar. Tem estudos fazendo, colocar o cara na solitária, por exemplo. Isso é extremamente nocivo mentalmente. Então, se a pessoa tiver uma predisposição a deprimir, ter uma crise de pânico ou até psicotizar, isso aumenta muito. Porque você perde esse contorno. A gente precisa do outro para ter estável o nosso senso de quem nós somos e como que a gente está hoje, ter a sequência do tempo, né? Então, ela é péssima. Tem muita gente ainda que já se vacinou e tudo mais e mantém um medo muito grande. Então, isso é algo que precisa ser sintonizado. Então, a gente precisa manter aí as medidas de segurança, máscara, álcool em gel e tudo mais. Não é porque está vacinado que é como se nada tivesse acontecido, mas a gente precisa voltar a se relacionar ao máximo possível usando as medidas sanitárias. Isso é muito necessário para a nossa saúde mental. Então, é o mínimo de isolamento possível. Acontece que existe uma desregulação do medo nesse momento que a gente vive, né? A gente sente muito medo, realmente. E tem pessoas que eu imagino que sintam mais do que a maioria. E aí essas talvez estejam sofrendo mais também. Com certeza absoluta. O medo é algo que faz parte da vida. A ausência total de medo não é algo saudável nem execuível, sei lá, razoável. Mas tudo que é em excesso, como a gente estava falando, né, é doentio. E a pandemia veio trazer um monte de incertezas. Cara, a gente nunca tem garantia de resultado nenhum. Nunca teve e nunca vai ter. Mas a gente vivia numa falácia de que existia isso. E a pandemia descarou isso, né? A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. A gente nunca soube, nem nunca vai saber. É sempre uma incerteza. A vida é uma eterna aposta. E se o medo nos controla, aí passou do ponto. Então a questão é quem controla o quê? O medo ajuda eu a controlar os riscos que eu corro. Você está empreendendo aí, o medo te ajuda a modular onde que você aposta e o quanto que você aposta. Mas se o medo começa a te controlar e te impede de escolher, passou do ponto, cuidado. Legal isso, cara. É uma luta constante. Sim, faz parte da vida, não tem como. Mas até, não só medo, mas como ansiedade também, né? Eu percebo que a ansiedade, hoje em dia, me ajuda muito mais do que me atrapalha. Me ajuda muito mais do que me atrapalha. Sem ansiedade, você iria procrastinar infinitamente. Sim. E pra mim, eu não sei, é até aquela parada da meditação ser uma fuga. Eu acho que eu consigo ficar muito sem ansiedade. E isso é muito ruim. Eu já percebi. É mesmo? Eu acho que a ansiedade, da forma que acontece hoje na minha vida, novamente, eu faço terapia. Eu entendi isso em mim. Ela muito mais ajuda do que me atrapalha. Assim, eu não preciso fugir dela, da minha ansiedade. Eu não tenho transtorno de TAG, né, que fala. TAG, né? De ansiedade generalizada. Eu não tenho isso. A minha ansiedade, ela é pontual e funciona muito bem. Mas se falta ela, eu sinto que eu fico parado, literalmente parado. E eu consigo...
não quero falar controlar, não sou nenhum superpoder, mas com meditação e tal, dá pra abaixar muito. E se abaixar demais, eu não funciono bem. Você tá bem regulado, hein? Invejável. Então não. Gostei. E nesse aspecto, eu acho que sim. Mas muitos outros não. É sempre uma constante evolução, né? Sempre. Se tiver estagnado, tá problemático. Você hoje ainda percebe que você tem coisas pra melhorar? Nossa senhora. Por exemplo, eu não tô no seu nível de ansiedade, não. Não é todo dia que eu consigo, sinceramente falando, entrar num estado meditativo. Depende do nível de problemas. Assim, você tem muitos pacientes com ideação suicida, por exemplo, eu não consigo, cara. Porque é muita responsabilidade também. Com certeza. Né? Mas vamos supor, se eu tô no final de semana e eu acabei de correr, aí eu consigo fácil, entendeu? Então, eu sou um ser humano normalzinho. E só por ser um ser humano normal eu consigo empatizar e entender o paciente, né? Verdade. Mas, cara, uma coisa é você saber na teoria, ganhar o diploma lá, gabaritar a prova. Outra coisa é você vivenciar isso. São coisas totalmente diferentes. São coisas distintas. Total, cara. Eu tenho a impressão que às vezes a gente olha para os profissionais, assim, os psiquiatras, os psicólogos, e acha que eles são 100% perfeitos, né? E que, tipo, eles entenderam a vida. Eu tinha essa noção. Eu também tinha, antes de entrar na faculdade. Você acha, agora uma pergunta assim, talvez nem faça tanto sentido, mas você acha que existe isso de entender a vida um dia a gente se sentir pleno 100%? Cara, pleno 100% não. Mas bem mais pleno que hoje, com certeza. Com certeza. Eu diria assim, estágios de paz. Legal. E de compreensão, né? Mas eu enxergo como estados infinitos. Assim, não vejo um limite, não. Acho que vai escalonando até as estrelas. Também acho. Cara, como é que as pessoas fazem pra te seguir lá, te acompanhar? Você tá sendo ativo lá nas redes sociais? Como é que tá? Eu tô tentando, cara. A ideia era tornar a minha vida um pouco menos chata. Porque ficar ouvindo o sofrimento das pessoas o dia inteiro não é uma coisa muito fácil, né? E tá sendo bastante divertido, ajudar de outras formas também, né? Estimular e responsabilização, autoconhecimento, bem legal. Eu tenho o meu Instagram, doutor.rafael.latorraca. Tá aí na descrição para quem quiser seguir ele lá. Sigam ele, inclusive. E eu tô aqui para aprender também. Eu sou humano igualzinho vocês, sempre aprendendo bastante. Desculpa pelas falhas aí. Meu cérebro não é nada, foi incrível, cara. Foi incrível muito mesmo. Mas eu me diverti demais, cara. Espero que você tenha gostado aí, sentido à vontade. Mesmo. Foi um prazer enorme. E vou te seguir também, cara. Eu vi um podcast seu hoje sobre os psicodélicos, né? Que é um termo que, por exemplo, cetamina, né? Que é um anestésico local, anestésico usado em pediatria e veterinária e aprovado para depressão. Isso já é conhecido desde a década de 60 do século passado e tal. E agora que está liberando mesmo resultados com alguns pacientes. Não é uma panaceia, obviamente, não funciona para todo mundo, né? Mas um amigo pessoal meu, cara, ele melhorou na primeira aplicação, tá sendo muito bacana, assim. Caraca, que foda. São estudos bem interessantes. E aí, dentro do que a gente estava falando, né, dissolve o ego, te ajuda a você redimensionar a realidade de outras maneiras, que a gente fica muito preso dentro de um conceito de quem nós somos e o que é a vida, muito quadrado. E aí isso ajuda a ganhar flexibilidade. Então tem muitas variações aí da medicina usando espiritualidade e substâncias, drogas, né? E é um universo muito rico e em expansão. É um assunto que me interessa muito. A gente tava falando, bem quando você entrou, que os podcasts que eu acompanhava lá da gringa, o Joe Rogan, inclusive, ele sempre leva uns especialistas em psicodélicos, esses pesquisadores que pesquisam lá da gringa mesmo. E eles vêm muitos pro Brasil, inclusive, estudar ayahuasca e tal. Mas é muito louco como funciona para as pessoas, né? Até tem um relato do Mike Tyson, por exemplo, que ele depois começou a tomar cogumelo. Não sei se ele toma de forma, assim, saudável, né? Mas depois que ele começou a tomar cogumelo, ele falou que, mano, hoje em dia ele se sente que faz parte do mundo. Ele fala que começou a gostar das pessoas, a amar. Ele não sente uma raiva que ele sempre viveu. Então acho que esses relatos, assim, eu gosto muito de ouvir. Eu acho que é interessante. Legal pra caralho.
Cara, muito obrigado, mano, por ter vindo aí. Muito obrigado, de verdade. Que bom que você curtiu. E sigam o Rafael lá, os links estão na descrição, se quiser dar um último recado aí pra galera. Galera, respeitem suas emoções, assim, em vez de tentar controlar, se a tristeza e a falta de sentido ela bater muito forte, não negligenciem isso, peçam ajuda, porque ela existem várias formas, e quanto antes, melhor. Então, em oncologia, por exemplo, a gente sabe muito bem, tem que fazer o diagnóstico rápido que você cura o paciente. Cara, em psiquiatria é exatamente a mesma coisa. Interessante. Até esquizofrenia, quadros muito graves, assim, se você tratar o 0 minutos, assim, puff, de cara, você tem uma vida absolutamente normal. Normal, sem nada, sem nenhum sintoma, mas precisa ser pontual. Então, tempo faz diferença na psiquiatria também. E nem todo mundo sabe disso. Agora, cuidado com aquele profissional que vai sair receitando só porque é mais fácil e mais rápido. Então, precisa ter qualidade, a pessoa precisa saber quem você é. Então, se a pessoa investe um tempo em você, sabe quem você é, a fundo, tem uma relação humana, vai nesse cara, ele é confiável e tal. Hoje lá na sua clínica tem vaga, a galera pode ir, marcar consulta e tal? Tem. Não estou sozinho. E, assim, a ideia não é falar que eu sou bom, eu sou bacana, não. Todo mundo que faz um trabalho, que coloca o espírito ali, que vai te ouvir, te valorizar e ficar um tempo com você, você vê que não está com pressa para fazer rápido, está investindo na qualidade do atendimento, essa pessoa é boa. E tem muita gente aí, entendeu? Muita gente mesmo. Eu quero que as pessoas encontrem mesmo. E tem, sim, é só mandar um... No meu Instagram tem um link lá, a agenda no Dr. Ali e tal. Beleza. Galera, muito obrigado por acompanhar a gente aí. Espero que vocês tenham curtido também, eu curti pra caralho. E não esqueçam do like no vídeo, se inscrever. E é isso. Até a próxima e tchau. Até mais.